capítulo 4. Que diz assim: depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabe, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera e habitava em Aroset-Agoim. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabe, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Versículo 4. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se assentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. 6. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoam, de Queres em Naphtali, e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá a Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabe, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio Quizon, e os entregará em suas mãos. 8. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. 9. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quete com Baraque, onde ele convocou Zebulon e Naphtali. 10.000 homens o seguiram, e Débora também foi com ele. Diz amém? Amém. Feche teus olhos um segundinho. Deus, obrigado por essa noite que o Senhor preparou. Obrigado por essa data especial. Obrigado, Senhor, porque eu creio que o Senhor marcou o encontro com cada coração aqui. Mas eu te peço nessa noite que o Senhor alcance um coração, alguém disponível, que possa ouvir a tua palavra e entender aquilo que o céu tem para falar com cada um individualmente. Que o Senhor possa agir em nosso meio de forma especial e que vidas possam sair daqui transformadas pelo poder da tua palavra. Em nome de Jesus, a igreja diz amém? Amém. Pode se assentar. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu esposo. Hoje ele está completando mais um ano de vida, é seu aniversário, então eu quero aproveitar esse culto e oferecer a Deus esse culto em ações de graça por essa bênção. E também eu quero louvar a Deus porque no dia 6 nós completamos 25 anos de casado, bodas de prata. E são muitos motivos de alegria e é uma bênção poder estar aqui comemorando essas datas tão importantes com vocês nessa noite, amém? A Bíblia vem nos relatar que o povo de Israel, eles estavam vivendo uma vida de declínio espiritual. Nós vamos entender que a promessa, ela veio sobre o povo de Israel. Deus prometeu. Josué, ele tomou posse da promessa junto com o povo que veio do deserto. E a Bíblia vai nos revelar que Josué, ele é um bom líder. Ele toma posse da promessa. Ele guia o povo dentro da promessa. Só que nós vamos entender que não basta receber a promessa. Você tem que preservar a promessa. Você tem que continuar sendo fiel no tempo da promessa. Porque a mesma promessa que vem sobre a sua mão, ela também pode ir embora. A Bíblia vai nos revelar que o povo de Israel, depois que Josué morre, o povo começa a ficar de qualquer jeito, começa a se misturar com outros deuses, outros povos,
começa a se declinar ao pecado do povo, começa a se rebelar contra a ordem de Deus, começa a viver uma vida de pecado. Aí a Bíblia vai nos revelar que Deus, Ele permite que os seus inimigos oprimam o povo. O povo começa a ser subjugado, vivem um tempo de escravidão livre. O povo começa a viver um tempo de tristeza, de angústia, de fome. Um lugar e um tempo onde era para eles estarem vivendo o melhor tempo de suas vidas. Eles estão vivendo vidas dilaceradas por causa das suas próprias escolhas, por causa das suas próprias atitudes. A Bíblia vai nos revelar que no tempo dos juízes, o povo ele clamava a Deus, pedia socorro. Deus levantava um juiz, levantava um libertador. O povo era liberto daquele inimigo, daquele opressor. O povo louvava-se e voltava a Deus. Quando um juiz ele morria, quando um líder morria, o povo se esquecia rapidamente daquilo que o céu tinha feito pela vida deles e começavam e retornavam às velhas práticas, porque eles só clamavam ao Senhor no tempo do desespero, mas quando estava tudo tranquilo, eles esqueciam do Deus que tinha salvado a vida deles. Nós vamos entender que o tempo vai passando e a Bíblia vai nos revelar aqui no capítulo que Eude, o líder, ele morre. E quando ele morre, esse homem, o rei de Canaã, ele toma posse daquele lugar, Jabim, e ele oprime o povo. A gente vai entender que o povo de Israel, o povo escolhido pelo Senhor, povo amado pelo Senhor, por causa das suas próprias escolhas, eles escolhem viver consequências terríveis. E dentro desse período de opressão, eles clamam aos céus, eles clamam ao Senhor, eles gritam por socorro. Deus, mais uma vez, vai falar com alguém na terra, vai tocar em alguém na terra, vai despertar alguém na terra para que venha socorrer o teu povo, porque nós vamos entender que o Senhor não está com as mãos encolhidas para que não possa salvar, e nem com os seus ouvidos acravados para que não possa ouvir. Nós vamos entender que o que separa a bênção, o que separa Deus do homem são os seus pecados, é não reconhecer a grandeza dele. Mas uma vez que você se arrepende, que você se volta para o Senhor, que você abandona o pecado, a Bíblia vai nos revelar que o céu se volta para aquele que clama pelo nome dele. Aleluia. A Bíblia vai nos dizer que existia uma mulher chamada Débora. E aqui no texto vai nos dizer assim: ela era profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Então nós vamos entender a ordem que ela era profetisa. Primeiro você tem que ser uma mulher em Deus, depois você tem que ser uma mulher em casa, e depois você tem que ser uma mulher para fora de casa. Nós vamos entender que Débora, ela sabia quem ela era em Deus, ela sabia da escolha que o céu tinha feito sobre a vida dela, ela sabia o seu lugar, e a Bíblia vai nos revelar que diante disso, diante dessa sabedoria que o céu já tinha despertado sobre ela, e dela saber quem ela era em Deus, a Bíblia vai nos dizer que ela também era mulher dentro de casa, ela sabia ser esposa dentro de casa, e a Bíblia vai nos revelar que consequentemente aquilo que ela é para o céu, aquilo que ela é para dentro de casa, ela vai conseguir fluir do lado de fora também, porque nós precisamos entender que não podemos trocar essa ordem, é primeiro Deus, depois a nossa casa, depois do lado de fora da nossa casa. Quando invertemos os valores, as coisas ficam confusas lá dentro e o negócio começa a sair de rota. Tem um céu já declarando aqui nessa noite: é tempo de alinhamento e colocar cada coisa no seu devido lugar, cada coisa na sua ordem certa, porque o Senhor não trabalha no meio de bagunça, mas tudo é organizado. Fala aí para quem está do seu lado, aperta o cinto, porque o negócio vai ficar estreito e você não vai poder sair correndo. A Bíblia vai nos revelar
que essa mulher, ela dá nome ao lugar, diz, ela dá nome. Fala, ela dá nome. Porque nós vamos entender que ela fica debaixo de um lugar que diz que é tamareira de Débora. Então, aonde ela chega, aonde ela se assenta, o lugar toma nome pela presença que ela carrega. Porque ela é posicionada. Porque ela não se mistura com aquilo que não convém os céus realizar. Mas ela entende quem ela é. Então, aonde ela chega, ela faz a diferença. A Bíblia vai nos revelar que essa mulher, ela é tão separada pelo céu, ela tem tanta sabedoria, que o Senhor, Ele permite que o seu povo vá consultar ela para que ela direcione, para que ela diga para o povo o que fazer. Só que nós vamos entender dentro desse contexto que mesmo diante de uma liderança, mesmo diante de alguém com tanta sabedoria, mesmo nós temos um líder ali também de guerra chamado Baraque, nós vamos perceber que o povo estava há 20 anos oprimido pelos seus adversários. 20 anos vivendo um tempo de choro, um tempo de angústia, um tempo de dor. Mas a Bíblia vai nos revelar que Débora, ela declara um certo período, um certo tempo aqui. Hoje é o dia, diz aí, é hoje, que está marcado o dia que o Senhor já decretou essa vitória. Aí a Bíblia vai nos revelar que esse povo está em cativeiro físico, espiritual, moral e financeiro. Só que eles gritam, eles clamam ao Senhor. E eu amo isso demais. Porque o nosso Deus, Ele não age como nós agimos. Nós ficamos ofendidos, magoados, entristecidos. E quando alguém nos fere, nós normalmente viramos as costas, porque ficamos com medo de repente estender a mão novamente e a pessoa agir de uma forma negativa de novo. Mas quando nós olhamos para o nosso Pai, para o nosso Redentor, para o nosso Deus, quando Ele observa e Ele vê que tem alguém rendido na presença dEle, Ele estende a mão novamente. Aí a Bíblia vai nos revelar que o Senhor, Ele traz uma revelação sobre a Débora. E Ele direciona a Débora para que Débora avise Baraque. Baraque, nós vamos entender que Baraque estava 20 anos sem guerrear. 20 anos sem guerrear, por quê? Porque os seus inimigos já estavam de posse de todo o território. Nós vamos entender que quando você não se posiciona para a guerra, o adversário da tua alma, ele ganha território. Todas as vezes que você recua, que você retrocede, que você perde armamento, o teu inimigo, ele vai ter mais armamentos e mais força e mais habilidade para avançar dentro do teu território. O céu está gritando nesse lugar. Você precisa reagir e proteger o teu território, porque senão o adversário da tua alma vai tomar posse do lugar. Aí a Bíblia vai nos revelar que Deus usa Débora. Débora avisa Baraque, para que Baraque ele se posicione num determinado lugar. Que o próprio Senhor diz, é o Senhor. Fala, quando o Senhor estabelece vitória na guerra, não há quem possa impedir o agir dele. Quando nós olhamos é impossível. Porque quando nós vamos perceber o adversário, o inimigo, eles estavam armados. Eles tinham como entrar numa guerra. E quando você olha para o povo de Israel, eles estavam desarmados. Eles não tinham uma espada afiada. A Bíblia vai nos revelar que era um estado de vergonha, depressivo. Mas quando nós vamos olhar para o inimigo, quando nós vamos olhar para os outros, vamos ver um povo preparado com carros, cavalos, homens de guerra, todos muito bem armados. Só que nós temos um Deus que é o dono da nossa batalha. Ainda que as nossas mãos estejam desarmadas para a guerra, nós ainda vivemos e andamos por um comando que vem do céu sobre a nossa vida. Nós não andamos com armas humanas, mas nós andamos com armas espirituais. Aquilo que o homem pode fazer, aquilo que o homem pode oferecer,
que o céu derrama sobre a nossa vida é permanente. Glória. Aleluia. Glória a Deus. Aí a Bíblia vai nos revelar, não estou vendo. Assim. Aí a Bíblia vai nos revelar que Baraque, ele convoca o povo para a guerra. E eles vão para o monte. Quando Jabe fica sabendo, quando Sísera fica sabendo que Baraque, eles estão preparados, estão armados, estão tentando fazer algo para reconquistar o território. A Bíblia vai nos revelar que eles se armam de todas as forças e carros que eles têm para tentar destruir. E eu amo isso demais, porque o adversário, o inimigo da nossa alma, ou aquele que está preparando algo para tentar nos destruir, eles sempre vão olhar para aquilo que você é, em termos daquilo que você possui, e não conseguem observar aquilo que o céu já te deu e já colocou sobre a sua vida. É o próprio Senhor cegando o adversário da nossa alma, porque eles precisam perceber e entender que a bagunça que eles fazem, a armadilha que eles fazem, eles mesmos irão cair nela. A Bíblia vai nos revelar que eles estão nesse lugar. O povo de Israel está preparado, com o coração temeroso, mas confiando. Baraque está lá, Débora também está lá. Do outro lado, no outro lugar, tem uma mulher chamada Jael, que está sabendo o que está acontecendo, está sabendo da guerra, mas ela está no seu lugar, porque mais uma vez eu preciso falar e repetir: quem sabe o seu lugar em Deus não precisa tomar o lugar de ninguém. Quem sabe quem é em Deus vai ficar no lugar aonde foi chamado para estar. Débora sabia quem ela era, e ela respeitava aquilo que ela tinha, e ela estava no lugar aonde o céu tinha convocado ela. Jael sabia quem ela era, ela sabia o chamado que ela tinha, e ela vai permanecer no lugar aonde o céu a convocou. Entenda algo nessa noite: o céu chama as prováveis, mas também chama as improváveis. O céu chama quem aparece, mas também chama quem não aparece. O céu chama um coração fiel a Ele para combater guerras. O significado do nome de Débora, vocês provavelmente devem saber, significa abelha. E a abelha, ela pode ser doce ao instruir e apta a liderar grandes ataques. O seu mel, a sua doçura, ela pode ser doce ao instruir, mas o seu ferrão é preparado para poder atacar aquele a qual ela se sente ameaçada. Nós vamos entender que as abelhas, elas são organizadas, disciplinadas, trabalham em conjunto, são super protetoras da abelha rainha. Ela tem a doçura do mel, misericórdia, e tem o ferrão, que é a justiça divina. Ela costuma trabalhar cerca de 10 horas diárias, colhendo néctar de cada flor e trazendo para as outras abelhas continuar trabalhando. Não existe disputa. Débora, ela carregava o nome e ela fazia jus a esse nome que ela carregava. Quando os seus pais colocaram o nome dela, de Débora, eles entendiam, eles já declaravam, eles já profetizavam quem ela era, quem ela seria. E quando nós vamos entender dentro disso aqui, nós vamos perceber que essa organização e essa disciplina de Débora, essa essência de ser abelha,